Oi, meu nome é Renata e eu queria dividir um testemunho meu, oi mamãe, minha cachorra, com vocês, que aconteceu no ano de 2022 e que eu não contei. Eu lembro que na época eu prometi ao Senhor que eu iria contar e que eu queria que outras pessoas soubessem, mas na verdade assim, na verdade a gente sempre vai deixando para depois, ou então a gente monta algumas estratégias mesmo dentro da cabeça da gente, algumas fronteiras, né? A gente cria para não fazer a vontade do Senhor. E isso aconteceu demais comigo. Eu sempre pensei assim, que se fosse para eu contar, ou se fosse para eu criar um vídeo, alguma coisa, que teria que ser algo muito planejado, que teria que ser bem elaborado, que teria que ser um vídeo assim que para mim, no meu entender, estivesse perfeito. Mas eu quero hoje que essas coisas fiquem para trás, porque isso só me faz lembrar assim da história de Jonas, o quanto ele ficava correndo do chamado de Jesus e do chamado de Deus e o quanto aquilo só levava ele para um caminho mais difícil de seguir a vontade de Deus. Isso não tirava ele dos caminhos do Senhor, isso não desapontava a vontade de Deus e nem fazia com que a vontade de Deus deixasse de ser feita. Mas na verdade ele só criava assim barreiras e tornava aquilo mais difícil. Foi o que eu fiz até aqui. Mas eu não queria fazer mais. Então eu realmente quero contar o que aconteceu. Lá no ano de 2022, só para contextualizar, eu moro aqui perto da minha avó. E lá na casa da minha avó são 4 cachorros, sabe? 4 cachorrinhos pincher. E geralmente quem cuida sou eu e minha mãe. Então a gente sempre leva ao veterinário. E numa dessas visitas, um deles estava ficando com o olhinho esbranquiçado. E eu me preocupei. E aí eu fui no veterinário com ele. A gente foi levado de carro, eu lembro. E aí eu lembro que na volta eu voltei a pé. Eu falei, não, eu vou pegar o centro, né? Porque ele já vai passeando, porque ele gosta bastante de passear, o que mais gosta, que é Bob. Aí eu falei, não, eu já volto pelo centro e vou passeando com ele. Nessa que eu fui voltar, a gente passou assim pela igreja catedral da minha cidade, que é a igreja católica. E aí eu lembro que eu vi uma cachorrinha muito debilitada, e eu lembro que ela tava assim, muito debilitada mesmo. Ela tava com a cabecinha assim baixa, e parecia que ela tava babando, mas na verdade acho que era um vômito, né? E aí eu fiquei muito desesperada quando eu vi que eu queria fazer algo por ela, mas eu também tava com o Bob. E aí eu fui, pensei, não, vou levar Bob lá, e aí eu volto pra ver o que eu posso fazer com ela. E aí eu trouxe Bob, né, pra casa da minha avó. Bob já tava sendo medicado e tudo, já tava bem. Ele passou um colírio com antibiótico. Aí eu fui, peguei a bis e voltei pro centro. Nessa eu fui no pet shop, aí eu comprei como é? Um antitóxico, porque na minha cabeça ela tinha sido envenenada. Como muitos cães acontecem aqui na minha cidade que são realmente envenenados. E aí eu pensei, não, eu vou dar um antitóxico e aí ela vai ficar bem. Mas aí eu lembro que eu comprei como é que chama? Um sachêzinho para colocar ali o remédio e uma água e 2 potinhos. Eu tava de bis, eu fui e levei para ela ainda tava na igreja quando eu cheguei lá de bis. E eu lembro que eu coloquei os 2 potinhos assim e ela não quis nem água e nem sachê. E é muito difícil você ver um animal de rua quando eles rejeitam esse tipo de alimentação, eles que não têm acesso a nenhuma alimentação, na verdade, animais vulneráveis, né? Eles realmente aceitam mesmo um doentinho e ela não quis realmente nada. E eu fiquei bastante desesperada, eu tinha que voltar para casa para fazer almoço. E aí eu tirei algumas fotos dela e publiquei no Instagram pedindo ajuda, se alguém sabia de algum lugar que fazia não é o resgate, mas é a busca. Porque de bis, oi mãe, de bis não dava para levar, né? Não dava para levar ela para uma clínica veterinária. Eu lembro que uma menina entrou em contato comigo e falou assim, olha, essa clínica aqui, ela faz a busca. Não era o pet shop, não era o pet shop não, gente. A clínica veterinária que eu ia, mas eu falei assim, ó, já que eles fazem a busca, eu vou pedir para vir buscar, porque ela tá realmente ruim. Aí eu fui para casa, almocei, quando deu umas 2h30 eu voltei para lá. E aí eu pedi, né, fiz o pedido de busca, e o pessoal foi, era tipo uma espécie de ambulância pet. E aí eles chegaram lá, pegaram ela e levaram. Eu lembro que eu fui atrás de bis porque eu não sabia onde era o local. E aí a gente foi, né, eu fui indo, não era muito longe não. E aí quando a gente chegou lá, eu lembro que ela foi emergencial mesmo, aí já foi levada
meio que uma maca, assim, de ferro, que eles também fazem higienização, então tem que ser de ferro mesmo, de alumínio, não sei dizer. E aí ela foi levada lá dentro e eu lembro que a veterinária, assim, foi muito categórica antes de fazer qualquer outro exame, assim. Eu lembro que ela viu a desidratação do olho dela, porque estava realmente muito desidratado. Eu vou ver se eu consigo colocar as fotos dela. E eu lembro que ela, assim, falou, lançou umas hipóteses, assim, bem aleatórias em cima de nenhum exame. Então, ela falou que poderia ser alguma função hepática que estava desregulada, porque ela não conseguia comer, nem nada. E ela descartou totalmente, assim, as viroses, que era o que realmente estava tendo na minha cidade, e eu não tinha conhecimento. E aí eu lembro que ela falou assim que ela precisava ficar lá, precisava tomar um soro e já foi dando uma latinha daquela, mesmo eu explicando pra ela que eu tinha colocado sachê, que eu tinha colocado água, que ela não conseguiu. E ela abriu uma latinha daquele alimento, como é? Não é sachê, mas é aquele alimento enlatado, prêmio. E eu lembro que ela não comeu também da mesma maneira. E ela falou que ela realmente estava ruim, que ela precisava ficar internada naquelas alas separadinhas, né? Nessa altura do campeonato, ela pediu para que ela ficasse lá, sob aviso, que ela precisava ver, precisava fazer alguns exames e que precisava fazer um exame da Ehrlichia, eu acho que é Ehrlichia que fala, que é a doença do carrapato. Nisso ela fez e eu tive que ir para casa. E aí ela já me mandou uma mensagem, acho que era terminando o expediente, perto das 6 horas, falando que a cachorrinha não estava bem e perguntando se eu podia ir lá no dia seguinte pela manhã, porque ela não estava bem mesmo. Eu falei, não, posso ir sim. Aí, quando eu cheguei lá, fiquei sabendo que a conta já estava muito alta, estava em 800 e alguma coisa, pela internação, pelas medicações que eles fizeram, sem nos consultar, sem perguntar se a gente poderia pagar por aquela medicação. E eu lembro que deu uns R$ 860. E na época eu tinha saído do meu emprego, eu trabalhei um tempo no presídio, e eu tinha saído por conta própria. Então, eu não recebi nenhum tempo, não recebi nenhum benefício. Eu não estava, assim, bem financeiramente para arcar com uma despesa muito grande. Nessa altura Então, eu cheguei lá no outro dia de manhã, eu já estava muito desesperada, porque eu achei que não tinha mais jeito. Pelo que ela falou, que realmente as chances de vida dela eram muito baixas, porque ela continuava tendo diarreia, vômito, e ela não apresentava nenhuma melhora, por mais que ela fizesse algumas medicações intravenosas e que ela tivesse colocando soro, ela nada segurava no estômago dela, ela precisava realmente se alimentar para se recuperar. Eu lembro que assim, para mim, na minha cabeça, aquilo ali seria uma tortura, porque ela tava, assim, quando a gente viu dentro da alazinha médica, ela estava praticamente morta. E aí, para mim, aquilo ali era muito mais difícil. Então, eu cheguei a perguntar assim: não seria o caso de uma eutanásia? Porque os recursos para ela já estavam bem difíceis. E aí, ela falou assim, muito dura, e aquilo marcou bastante, que eu não tinha direito de escolher sobre a vida do animal. Mas, para mim, deixar ela ali era deixar ela morrer sem, sabe, sem ter a chance de partir sem sentir dor. Aí conversei com minha mãe estava comigo, minha mãe ficou bastante chateada, ela falou assim, não, moça, a gente quer tirar ela, por mais que isso signifique o risco dela falecer, a gente quer tirar ela. E aí a gente conversou com ela e a gente conseguiu tirar a cachorrinha. Eu lembro que ela passou ainda algumas medicações, queria que a gente fizesse, mas pra gente não tinha como, não tinha como mesmo, eram coisas, assim, fora do padrão. Quando a gente já estava saindo, indo para pagar, eu lembro que ela falou assim, olha, as fezes dela têm um cheiro muito específico, de uma virose, né, a parvovirose. Se vocês quiserem fazer o teste, aí a gente não quis, porque já estava acima do que eu podia pagar, não da minha mãe, mas do que eu podia. E era responsabilidade minha, porque fui eu quem quis ajudar. Aí a gente pensou em levar no veterinário que é dos nossos animais. E aí a gente saiu de lá no táxi. Eu lembro que a gente pegou só uma caixinha de transporte e ela devia ter uns 4 meses, mais ou menos. E ela é um animal de porte grande. E eu lembro que ela coube numa caixinha bem pequenininha, assim, de tão magrinha que ela tava. A gente conseguiu levar pelo táxi. E aí, chegando lá no outro veterinário, que é o veterinário da nossa família, minha mãe entrou lá, sem mim, eu fiquei dentro do táxi. E
Aí ela demorou, eu falei, moço, você pode ficar com ela aqui rapidinho, só enquanto eu vou lá? Aí eu fui lá dentro, foi o veterinário da nossa confiança, foi o doutor Edício. Não sei se um dia ele vê esse vídeo, né? E aí ele foi e conversou com a gente. Ele nem examinou ela, ele nem chegou a vê-la. A gente explicou o que estava acontecendo, era muita diarreia, muito vômito. E ele falou assim, olha, tem uma grande chance de ser parvovirose, então tudo que eu tô fazendo aqui com os meus animais que estão internados, eu vou passar para vocês. Se for para dar certo, se for da vontade de Deus, vai dar certo. O que ele passou assim, gente, foi uma coisa tão simples. Foi amoxicilina, foi Gavis, que era pro estômago dela, e Vonal para ela parar de vomitar. E eu lembro que eu pedi a Deus, falei, oh Deus, faz com que essa medicação dê certo, que ela tenha uma chance de viver. E aí eu lembro que a gente comprou esses remédios, só deu R$100, ele não cobrou pela consulta, nada. E aí. E aí eu sei que a gente chegou em casa. E a primeira coisa que a gente deu foi o Vonal, pra que segurasse os outros remédios no estômago dela. E aí. Foi uns 15 minutos assim que a gente observou ela. E ela não vomitou. Então, aquilo pra gente já foi uma vitória, né? Eu lembro que depois disso a gente deu as outras medicações e eu colocava muita água de coco, hidratava bastante, bastante mesmo. Ai, gente, tô chorando muito. Eu sei que o primeiro dia minha mãe ficou aqui, mas os outros dias eu quem realmente cuidei dela. E era um espaço ali no quintal que eu tinha. Na verdade, eu tinha parado de fazer doce e eu só tinha a minha cozinha de doce pra colocar ela. E eu lembro que eu já não pensava mais em fazer doce. E ela ficou lá no chãozinho, assim, ela nem mexia. É, todos os dias, gente, eu ia, eu orava por ela, eu cantava a Deus, e eu pedia a Deus, dê a ela a chance de viver, de ter uma vida, sabe, gente? Às vezes a gente pensa que não, mas realmente Deus se importa com as coisas que são importantes pra gente. Eu sei que talvez cachorro não seja algo importante pra você, eu sei que talvez nem tudo que é importante pro outro também é importante pra mim, mas eu sei que o mesmo Deus que faz por mim, faz por você, faz por nós, é o mesmo Senhor. Eu só me lembro assim do quanto foi muito importante pra mim no dia que ela conseguiu olhar, porque o olhar dela era muito desidratado, então a maior parte do tempo ela ficava com o olho viradinho, né? E aí no terceiro, quarto dia de tratamento, ela conseguia olhar pra mim. E eu cantava ali, louvor, e ela ficava olhando pra mim. Ela não mexia, mas ela olhava pra mim. Então, assim, todos os dias eu realmente orava por ela, eu cantava, aí louvava o Senhor e eu pedia ao Senhor pela vida dela. E eu sei que com os dias, assim, aquilo foi me dando mais esperança. E eu vi o quanto o poder de Deus, assim, começa realmente a ser feito quando a gente abre mão assim, das nossas forças, né? Quando você já não tem força, quando você já não tem mais dinheiro, quando você já não tem realmente por onde fazer, você já não tem mais nada, e você confia inteiramente no Senhor, porque é a única coisa que lhe resta. E, gente, às vezes é melhor só nos resta o Senhor, porque é aí que Ele age, sabe? Enquanto a gente fica tentando fazer as coisas pela nossa força, do nosso jeito, com o que a gente tem, a gente nunca vai confiar em Deus, porque a gente vai querer fazer, entendeu? Então, com uns 10, 12 dias, mais ou menos, ela foi a primeira vez que ela saiu de dentro da cozinha e ela se expôs ao sol, assim, e eu lembro que eu tirei uma foto dela e aquele dia foi muito marcante para mim. E, assim, eu decidi realmente que ela seria minha, então eu peguei ela para mim e ela é minha cachorrinha hoje. Não minha cachorra, minha cachorra grande, porque ela é de porte grande e ela cresceu saudável, depois ela tomou as vacinas. É importante a gente saber que essas doenças vêm de animais não vacinados, né? Então,
Foi muito difícil para mim na época, mas para mim foi uma lição, porque para mim Deus realmente se importa com o que é importante pra gente. Na Bíblia que fala assim, que entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, digo-lhes a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Esse homem foi pedir providência para um servo dele. E a gente sabe que naquela época é, as pessoas que serviam as outras ou que eram escravas, cativas, elas não tinham o mesmo valor de um amigo, de um familiar, de um parente. A gente sabe que elas eram realmente tidas assim como alguém de serviço. E, e ele se importou com o servo dele que estava em muito sofrimento. E ele pediu a Deus para que só curasse ele, que ele levaria aquela cura ao servo dele. E então Jesus fez e viu muita fé nisso. Então Jesus estava lá por ele também, em algo que provavelmente para aquela sociedade não era tão importante. Você orar, você pedir, você interceder por um servo seu. Mas, mas Deus realmente está sabe, Deus está a par das nossas vontades, dos nossos interesses e principalmente assim das nossas preocupações, do que a gente ama, do que faz diferença na nossa vida. Então, quando tudo aconteceu e passou esse tempo sem que eu falasse pra ninguém, Deus tocou no meu coração que muitas vezes Ele faz um milagre na nossa vida e, e a gente acaba cortando os galhos de uma árvore frutífera. Não deixe que as outras pessoas assim tenham acesso aos frutos ou que conheçam o Senhor. Então, eu realmente gostaria de que outras pessoas soubessem o que aconteceu e o quanto Deus estava presente, o quanto Deus nos ajudou, trazendo a vida de volta para meu animalzinho de estimação e trazendo muita esperança para minha casa, para minha vida.